Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um tema muito legal que foi abordado ali no nosso canal do Telegram, tá? Então entre no nosso grupo do Telegram, tem muita discussão boa lá. Inclusive esse tema aqui sobre de onde vem o retorno de uma ação veio de lá. Então os links estão na descrição, só clicar e já entra lá, tá bom? Se inscreve, deixa o like e compartilha. Só lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação de investimento, tá? Eu vim trazer dados, então meu propósito ele é educacional e também de informação, tá? A gente vai estar trabalhando com uma fórmula aí bem conhecida, modelo de Gordon, e lembrando que nada aqui é análise de investimentos, tá? O foco do canal é educacional, passar informação para vocês da maneira mais simples para que vocês possam entender ou quem está começando possa aprender a investir melhor. Então, qual é a composição do retorno de uma ação, né? A ação tá no seu mercado de renda variável, possui riscos de mercado, né? Possui risco de liquidez. E como que então o acionista deve estar esperando ter um retorno através de um ativo? Existem várias estratégias hoje, cada um atua de um jeito. Por exemplo, existem as pessoas que fazem o day trade, né? Ou o swing trade, que aí tenta fazer a negociação comprando barato, vendendo caro, ou inicia vendendo, esperando uma queda, mas o investidor de longo prazo já tem uma visão um pouco diferente, né? Porque ele se atenta a propósitos fundamentalistas e nem tanto técnicos. Dá para trabalhar com os dois? Dá para trabalhar com os dois. Tem gente que olha análise técnica, tem gente que prefere análise fundamentalista e existem modelos diversos, tá bom? Aqui o foco de hoje é para alguém que está comprando uma ação e mantém ela na carteira para longo prazo, tá? Então vai ter uma abordagem um pouco mais fundamentalista, utilizando aspectos de lucro e crescimento. Ou seja, a gente vai estar entendendo melhor sobre a empresa em si e como a gente deve avaliar essa questão quando a gente investe em uma empresa em si, tá? Então isso depende muito de questões operacionais, por isso que eu sempre falo, entenda como que uma empresa trabalha, como que ela gera retorno, quais são seus custos, quais são suas margens, porque isso é muito importante para o investidor de longo prazo, tá bom? É aquela coisa que eu falo, tenha a mentalidade de dono. Se sinta dono daquela empresa. Não importa se você tem 1, 10, 100, 1000 ações, mas se sinta dono daquela companhia, porque aí você vai estar interessado na operação dela e vai ficar menos assustado com notícias de curto prazo. Vai saber que faz parte os lucros crescerem, os lucros caírem, passar por momentos bons, momentos difíceis, independente de taxas de juros e por aí vai. Então, quando você tem essa mentalidade de dono, você entende que está sujeito a riscos, tá? E por aí vai. Bom, então uma das formas do retorno do acionista é através do pagamento de dividendos, né? Então a companhia tem um resultado em um determinado período e ela distribui uma parte ou a totalidade dos seus lucros para o acionista. Então aqui eu vou estar falando de dividendos recorrentes, tá bom? Não adianta, por exemplo, a empresa fez uma venda de um terreno e aí ela vai gerar um dividendo adicional. Isso aí é um bônus para o acionista, né? Vai acabar embolsando valor, devolvendo uma parte ali para o acionista, pega esse valor para ele poder reinvestir no que quiser, mas nós temos que nos atentar à recorrência, tá bom? Então, dividendo extraordinário é isso que é o nome, extraordinário. Não pode contar com ele. A gente tem que contar com os dividendos recorrentes. Por exemplo, quando fala de Petrobras, muita gente pergunta, será que vem o dividendo extraordinário? Se vier, ótimo. Se não vier, a pessoa tem que estar focada na recorrência. Até porque se vier, não garante que vai vir todo ano, né? Então, tem que ter foco no recorrente, né? Aquilo que é perene na empresa. Então, o dividendo, o retorno é avaliado através do dividend yield, que é traduzido para retorno dos dividendos. O que ele é? O que é isso? É o valor devolvido para o acionista, que ele pode tomar uma decisão de alocação e também isso aqui implica, para mim, na minha visão, numa redução da duration, ou seja, um menor risco de mercado, tá bom? Da onde que eu estou tirando essa última informação aqui? Você pega, por exemplo, um título público de inflação, o NTN-B, tá? O NTN-B. E aí você tem, por exemplo, o pagamento de cupons, tá? Que acabam reduzindo a duration. Quando você paga uma parte daquele investimento de forma antecipada, na forma de cupons, você reduz a duração total desse investimento, o que implica num menor risco de mercado, tá? Porque você tem esse dinheiro na sua mão para você poder reinvestir da maneira que achar melhor, da maneira que quiser, tá bom? No caso das ações, a gente não tem um prazo de vencimento, tá bom? Mas quando o lucro é devolvido para o acionista para ele poder estar tomando uma decisão de investimento, ele pode escolher colocar numa renda fixa ou um ativo que ele entende que está mais atrativo, o que pode sim reduzir o risco de uma forma total.
de uma forma geral. E aí, conforme disse, tem a possibilidade de tomar essa decisão de alocação. O dividend yield, todo mundo sabe calcular a fórmula, né? É o dividendo pago dos últimos 12 meses, por exemplo, dividido pelo preço da ação, tá? Então não tem muito segredo, pelo preço atual da ação, não tem muito segredo. Questão de dividend yield. Agora, um ponto que eu acho muito importante de falar é a questão do dividendo esperado, tá bom? Deve ser observado um possível pagamento futuro de dividendos, tá bom? Então, o que já aconteceu, ele já foi, não vai gerar o retorno para o acionista em si, mas sim aquilo que vai acontecer, tá? Então, por exemplo, uma ação valorizou 1000% em 2 anos. Isso, se você comprar depois desses 2 anos, quando ela já valorizou os 1000%, isso não vai gerar retorno para você, porque ela fez aquilo, certo? Você precisa participar do processo. Por isso que é interessante o investidor ter uma atenção em como está o momento atual da companhia e sua recorrência de resultados para estimar uma possibilidade do que vai acontecer, né, do que ela vai desempenhar. É claro que existem situações adversas. Banco do Brasil está aí para mostrar isso aí. Todo mundo esperava um resultado ali na faixa de 40 bilhões de reais e por motivos de aumento de inadimplência e, enfim, qualquer outro motivo que tenha gerado, nós tivemos uma redução do esperado para 20 bilhões de reais. Isso faz parte. E é por isso que o investidor tem que aplicar os conceitos de margem de segurança. Talvez as palavras mais importantes do investimento em ações, margem de segurança. Porque essas situações podem acontecer. Em poucos meses nós tivemos um lucro esperado para o Banco do Brasil, de acordo com o próprio guidance do banco, de 40 bilhões reduzido para 20 bilhões, ou seja, uma queda de 50% no esperado, tá bom? Então deve ser observado esse possível pagamento, caso as situações mudem, você faz esse acompanhamento e muda também aquilo que se espera, né? Por exemplo, se você começou o ano esperando 40 bilhões de Banco do Brasil, você tinha um dividendo esperado por conta do payout anunciado, 40, 45% de payout, então você tinha uma noção do que era o dividendo, mas aí reduziu o payout, reduziu o dividendo, o lucro esperado no guidance, e aí você tem que refazer os seus cálculos, tá bom? Então, o preço teto, a margem de segurança, nada disso é estático, o dividendo esperado, essas coisas não são estáticas. Você não vai colocar lá no começo do ano quanto é e espera que isso se permaneça até o final. Durante o ano você tem que fazer revisões nesses números para você não ser pego de surpresa e exigir margens de segurança boas para você não ter percas grandes no seu patrimônio. Mesmo assim, você pode sofrer oscilações negativas e se sua situação mudar de uma hora para outra, pode gerar um dano bem grave no seu patrimônio, tá bom? Então, o mercado ele é imprevisível, até citei aqui imprevisível, mas nós podemos, ou seja, passivo. O que eu quis dizer com isso? É possível estimar ou fazer simulações baseado no cenário atual, tá bom? Então, tem que ter o investidor tem que ter essa ideia de dividendo esperado, de retorno esperado, porque isso vai dar uma clareza melhor para a decisão que ele vai tomar, né? E aqui eu vou abordar um conceito chamado plowback. Todo mundo conhece o payout, aí tem o irmão do payout que é o plowback, né? O plowback é o reinvestimento dos lucros não distribuídos, certo? Então a companhia lucra lá R$100 por ação, vamos supor. Mas R$100 por ação bastante, hein? Tem poucas ações. Vamos supor, R$100 por ação. Aí a companhia distribui 50% na forma de payout, certo? Sobra R$50 aqui. Esses R$50, o que acontece com eles? Eles incorporam o patrimônio líquido da companhia e podem ser reinvestidos pela companhia, tá bom? Ela pode pegar esses R$50 que ela não distribuiu, investir nos seus negócios, nas suas operações e, consequentemente, isso aqui gera um aumento do PL, do patrimônio líquido da empresa, tá bom? E o plowback, a fórmula é bem simples, é 1 menos payout, tá bom? Então, por exemplo, o payout, falando de Banco do Brasil, o payout é 30%, então você vai pegar 1 menos 30%, 0,3, né? 30%, 0,3, então você tem que o plowback é de 0,7 ou 70%, beleza? Então, sem segredo também, esse conceito é o reinvestimento dos lucros não distribuídos. E aqui temos uma fórmula que trabalha com esses dois números, que é o modelo de Gordon. Então essa aqui é a fórmula do modelo de Gordon, trouxe aqui uma legenda também para o que significa cada indicador. Então aqui nós temos preço atual do ativo, percebe que o zero refere-se ao período atual, tá? Nós temos o dividendo projetado em um período, pode ser um ano, por exemplo. Então, e isso aqui dividido pelo K menos G, e esse K pode ser R também. Então vamos lá. Preço atual do ativo
é igual ao dividendo projetado em um período, dividido por retorno exigido, que é o K, menos o G, que é o crescimento dos dividendos. O K também é representado por R, tá bom? Essa taxa de crescimento dos dividendos, da onde que ela vem? Essa taxa de crescimento dos dividendos, ela é o retorno, o ROI, vezes 1 menos payout. Por isso que eu falei, vou deixar bonitinho aqui, ó, 1 menos payout. Por isso que eu falei do plowback, tá? Porque a taxa de crescimento dos dividendos, ela vem dessa fórmula que é ROI vezes 1 menos payout, que é o plowback, tá bom? Por quê? Por que ela vem dessa fórmula aqui? Vamos supor que você tem uma empresa que tem um PL de R$1.000. Por que o G tem essa fórmula? Isso aqui é o G, né? Por que o G é isso? Vamos supor que você tem uma empresa com um patrimônio líquido PL de R$1.000, um ROI de, vamos supor, 15%, um ROI de 15%. E essa companhia apresentou um lucro no período de R$150, certo? ROI de 15% de 1.000, então R$150. Aí ela distribui uma porcentagem, né? Ela tem um determinado payout. Deixa eu abreviar para não ficar escrevendo payout toda vez. Vamos pôr payout. Vamos supor de 50%. Para onde vai os outros 50%? Os outros 50% que não for distribuído aqui no payout, ele vai incorporar o patrimônio líquido. Ou seja, R$75 vai vir na forma de dividendos e os outros 75 vão entrar aqui no PL. E aí o próximo PL da companhia, então, vai ser de 1.075. Percebe que a retenção desse dividendo expandiu o seu patrimônio líquido e caso o ROI se mantenha em 15%, o ROI mantendo-se em 15%, nós teremos o quê? Um lucro líquido maior, né? O ROI se mantendo em 15%. Quer ver quanto que a gente vai ter de lucro líquido? Vamos fazer essa conta aqui. Então, 1.075 vezes 1.075 vezes 0,15, nós tivemos um lucro de 161,65. Então, LL 161,25. Aí a companhia vai distribuir os mesmos 50%. Quanto que vai ser o dividendo? D de dividendo, né? Dividido por 2 aqui, ou vezes 0,5, de 80,62. Ou 63, né? 62,63. Aqui o dividendo era de 75, né? O dividendo era 75. Então percebe que a taxa de crescimento ela vem dessa fórmula do ROI vezes o lucro retido, porque quando o lucro é retido e a rentabilidade da companhia se mantém, o dividendo ele espera-se que seja maior também. Veja aqui que o crescimento, né, de 75 para R$ 80,62. Por isso que no método de Gordon aplica-se para G esta fórmula, tá? Então eu vou manter essa fórmula de G aqui na tela para a gente utilizar ela mais para frente. Vou apagar o resto aqui então só. Maravilha. Agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui com essa fórmula do Gordon para a gente entender a composição então do retorno de uma ação. Aqui a gente não tem, por exemplo, a informação do retorno exigido ou retorno esperado, tá? Pode ser exigido ou esperado. Então a gente não tem essa perspectiva, a gente não tem uma noção do que é esse K aqui. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou inverter esses dois de lugar. Eu vou deixar o retorno menos a taxa de crescimento de um lado e eu vou colocar o preço atual do outro. Então, minha nova fórmula, eu vou representar ao invés de K, eu vou representar por R, tá? Que seria o retorno exigido. Vai ficar menos G, que é a taxa perpétua de crescimento dos proventos, é igual ao dividendo de um período projetado, dividido pelo preço atual. Isso aqui, dividendo projetado por preço atual, que fórmula que é isso aqui? Isso aqui é dividend yield. Dividend yield projetado. Vou pôr o 1 aqui para não confundir. Isso aqui é dividend yield projetado, tá? Então, em outras palavras, o retorno exigido ou o retorno esperado menos a taxa de crescimento perpétua dos dividendos é igual ao dividend yield de um período.
O que eu vou fazer aqui agora? Já que eu tenho já essa fórmula aqui, e essas informações são fáceis de encontrar, payout, o ROI histórico, por exemplo, eu tenho que o retorno esperado ou o retorno exigido é igual ao dividend yield de um período mais a taxa de crescimento dos dividendos. Ou seja, eu posso traduzir que é dividend yield mais ROI vezes 1 menos payout. Tá aqui. Tá aqui então a fórmula do retorno exigido ou retorno esperado, projetado, por conta de ter aqui um dividend yield de um período, tá bom? Coloquei retorno exigido, mas pode ser retorno esperado também. Agora que a gente já entendeu um conceito geral da fórmula do modelo de Gordon, a gente vai estar aplicando isso aqui numa planilha para ajudar o investidor a fazer esse cálculo, tá bom? Então nós temos as informações de que o retorno é o retorno esperado, que pode ser interpretado dessa forma, é o dividend yield projetado, então o dividend yield projetado, mais a rentabilidade vezes 1 menos payout. Então perceba que aqui temos fatores, como é projetados, temos fatores que podem ser que não ocorram, como por exemplo esse dividend yield e este ROI. Então nada garante que isso vai acontecer, tá? Mas é interessante para o investidor entender a questão do modelo de Gordon, tá? Então nós podemos colocar aqui as informações do dividend yield, do ROI e do payout. E aí a gente vai calcular o retorno modelo de Gordon. E aí a gente vai calcular o retorno do modelo de Gordon, tá bom? O dividend yield, você pode estar entendendo da seguinte forma. Você vai fazer o cálculo do dividendo projetado, tá bom? E aí vai dividir pelo preço atual da empresa, da ação que está sendo negociada. Vamos supor que no caso o dividend yield atual vai ser de 8%, tá bom? Eu vou trabalhar com números supostos, não vou citar nenhuma ação, mas eu vou colocar essas informações aqui. O ROI, eu posso estar utilizando o ROI histórico médio de uma companhia, tá? Ou uma mediana, para eu saber o quanto que é mais recorrente. Eu vou supor 15%, tá bom? O payout, a gente já tem uma noção aí de acordo com a política de dividendos de uma empresa. Pode ser 50%, 25%, 40%, 70%, por aí vai. Vamos pegar aqui um payout, eu vou pegar um payout de... Para não ficar tão redondo o número, eu vou pegar 40% de payout. Então vamos supor uma empresa X, né? O pessoal coloca, por exemplo, XPTO3, que tem um dividend yield de 8%, um ROI de 15% e um payout de 40%. Quanto que vai ser o retorno esperado através do modelo de Gordon? Então vamos lá. É igual esse mais o ROI vezes, certo? 1 menos 40%. Fecha parênteses. Tá aqui. Então, de acordo com o modelo de Gordon, o retorno esperado da ação seria de 17%, beleza? 17%. E aí você quer saber o quanto que isso é acima da inflação? Você pega aqui o IPCA, vou supor que o IPCA é igual a 6%, a gente vai pegar da seguinte forma. Você pode fazer 17 menos 6? Pode, mas eu não gosto disso, tá? Eu faço igual 1 mais esse dividido por 1 mais 6%. 0,6. A única atenção aqui é de colocar os parênteses, porque senão ele pode dar erro na fórmula, né? Por conta de fazer sempre multiplicação e divisão primeiro. Deu aqui. Deu esse número, 1.10. O que eu vou fazer agora? Eu venho aqui, coloco entre parênteses tudo de novo. Tiro 1. Menos 1. E aqui eu boto em porcentagem. Então, por exemplo, uma ação nessas características, ela teria um retorno esperado do modelo de Gordon de 17%, considerando uma inflação de 6%, seria de 10,38% acima da inflação. Ou seja, seria IPCA mais 10,38% se a inflação for de 6%. Então, pessoal, deu para entender um pouquinho como é que funciona essa questão aqui do modelo de Gordon e como que ele pode ser aplicado para a gente ter um retorno esperado? Para que serve isso aqui? Porque você pode estar utilizando isso aqui para fazer uma comparação com, por exemplo, os títulos públicos. Tá? Então, quanto que o título público de inflação ele paga hoje? Aí você vai puxar lá o quanto que ele paga e vai ver o spread gerado do retorno esperado em relação ao quanto o título público paga hoje.
Por exemplo, eu tenho aqui esse de mais longo prazo possível. Vamos supor que você é um investidor de longuíssimo prazo. Você tem, por exemplo, esse Tesouro IPCA 2060. Ele paga 7,24%. Vamos pegar um que paga mais aqui. Ó, o IPCA 2029, 7,82%. Certo? Então ele paga IPCA mais 7,82%. Aí você pode comparar com o que você chegou aqui. Considerando que o IPCA é de 6%, por exemplo, nós temos IPCA a 6% mais 10,38%. Retorno esperado de 17%. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E uma novidade que nós temos aqui também é a parte de membros, tá bom? Então clique aqui para ser membro do canal. Hoje o preço está de R$ 11,99, R$ 12 aí por mês para ser membro. Também pode ser cancelado a qualquer momento. Nós já temos alguns vídeos, tá? Aqui como construir um balanço, a gente fala sobre liquidez, capital de giro e também o lucro gerencial, lucro contábil. A gente vai abordar também a DRE. Isso aqui já são aulas que eu tinha feito já há algum tempo, que eu vou dar sequência também. E eu também iniciei essa aula aqui da mentalidade do investidor, de seja dono. Então é uma introdutória, mas nós teremos aí bem mais aulas falando sobre vários aspectos do comportamento do investidor. Eu vou estar deixando na descrição o canal do Telegram. Beleza, pessoal? É isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!